Graça e paz a todos. O nosso livro de hoje vai falar sobre o conhecimento de Deus e vem mostrar como a teologia ela é prática e ela deve ser prática e não somente uma disciplina teórica, mas ela faz parte da vida cristã. Vou falar para você então qual será o nosso livro de hoje. Então temos aqui a nossa indicação de leitura. É o livro do J.I. Packer, Conhecimento de Deus, para uma maior compreensão de Deus, para um relacionamento mais próximo com Ele. Então, como vocês podem verificar, no próprio subtítulo, ele já diz, para uma maior compreensão de Deus, para um relacionamento mais próximo com Ele. Então, o conhecer relacionado com o viver com Deus e para Deus. Vou apresentar para vocês aqui o sumário, brevemente. Temos 3 partes nesse livro. Conheça o Senhor. Segunda parte, olhe para o seu Deus. Terceira parte, se Deus é por nós. Então, todas essas partes têm capítulos que vão tratar de assuntos relacionados a esse assunto maior aqui, subdividido no livro. Além de tudo, no final tem um guia de estudo que você pode ali treinar e colocar em prática os conhecimentos aprendidos. Muito bom, vale muito a pena adquirir esse livro. Desde já falo para você que o autor J.I. Packer, ele é de linha reformada, mais conhecido como calvinista. Então ele tem uma doutrina no que se relaciona à soberania de Deus ligada ao calvinismo. No entanto, é uma leitura para todos. Eu, por exemplo, não sou calvinista, mas me aproprio dessa leitura porque ela é muito edificante. Vejo que nós entramos no Brasil em uma certa rivalidade, que é importante, né, haver pessoas que defendam lá as suas doutrinas, as suas ideias, mas nós não podemos deixar de nos apropriarmos de grandes autores cristãos que têm uma ideia diferente da nossa. Isso vale para quem não é calvinista, que precisa ler muitos autores calvinistas, e vale para quem é calvinista, reformado, né, que está crescendo mais esse termo no Brasil, reformado, lê autores que não são reformados. Isso é para enriquecer o nosso conhecimento e o reino de Deus. Então hoje eu trago aqui uma indicação de leitura calvinista, mas você vai ler, por exemplo, todos nós cremos que Deus é soberano. Agora, a forma que nós cremos vai divergir. Então o autor vai falar Deus é soberano, né? Então aí a gente tem a compreensão própria sobre isso. É um livro que vai edificar muito a sua vida, como você vai ver aqui no nosso comentário. Antes de falar um pouquinho do autor, já no prefácio, ele diz que o ser humano ele está olhando para Deus com um telescópio invertido. Ele olha e ele vê um Deus pequeno e vê a si mesmo muito grande. Então a discussão sobre o homem ela é muito maior do que as discussões sobre Deus. Mas a partir do momento que nós colocamos o telescópio da forma correta, nós começamos a ver Deus, né, muito maior do que nós vemos o homem. E isso é importante, que nos mostra uma realidade melhor, mais acurada de Deus. E sempre as discussões sobre Deus, elas vão ser maiores do que a discussão sobre o homem em uma visão, numa cosmovisão cristã. E o que nós vivemos nos dias atuais é o contrário. O homem se enxerga muito grande, mas as discussões sobre Deus não lhe causam interesse. Esse é um ponto interessante que o autor nos traz. Agora sim, J.I. Packer. Ele viveu de 1926 a 2020. Então tá aí, ó, faleceu recentemente, né, não faz muito tempo. E ele teve um ministério na Palavra de Deus muito impactante na literatura, mas também nos estudos, no ensino. Foi professor de teologia no Regent College, em Vancouver, né? E aí eu já faço aqui um paralelo, né? Que lá nesse seminário, como a gente acompanha aqui outros vídeos no nosso canal, temos autores que não são calvinistas, para você ver a riqueza, né,
da discussão, do debate bíblico e teológico, pastor anglicano e PhD pela Oxford University. Então, alguém que estudou muito a palavra, alguém que ensinava a palavra em seminários e alguém que vivenciava a palavra na igreja. Então, a sua própria vida já é um reflexo do seu livro. É uma teologia não somente para a academia, mas uma teologia, sobretudo, para a igreja, para o povo de Deus, de forma ampla. Pack apresenta um panorama teórico-prático dos grandes temas da teologia cristã. Então, ele vai falar sobre a justiça de Deus, por exemplo. Ele vai tratar desse tema teoricamente no contexto bíblico e prático. Ele sempre vai se fazer pergunta: como que nós nos relacionamos com essa justiça? De que forma compreender essa justiça muda a nossa postura de vida, muda os nossos conceitos. Então, essa forma de aplicar a teoria, ela está em todo o livro, em todos os assuntos. E algo muito edificante, porque geralmente estudamos esses conceitos, né, na teologia sistemática, os decoramos e vamos esquecendo de que forma isso nos impacta. E esse texto vem trazendo para nós, né, até numa perspectiva também evangelística, quando a gente compreende a justiça de Deus, né, de que forma a gente se relaciona com ela. Isso vale no contexto evangelístico, vale também para um contexto devocional cristão. Muita abordagem dele, fantástica. Fala de diversos pontos da teologia sistemática, como falei aqui, a justiça de Deus, a ira de Deus, a santidade de Deus e muitos outros, e vem trazendo essa aplicação. Para ele devemos ser viajantes, não meros espectadores, pois são os viajantes que utilizam a teologia no dia a dia. Aqui ele dá o exemplo de uma estrada. Existia uma estrada que ligava uma cidade a outra, e na beira dessa estrada havia ali algumas pessoas sentadas, né, residentes que tinham casas na beira da estrada e ficavam vendo os viajantes todo dia. Elas sabiam para onde a estrada iria levar, elas sabiam ali o destino daquela estrada, mas elas não participavam, ficavam somente olhando as pessoas caminhando e seguindo ali o seu caminho. A mesma coisa ele fala muitas vezes a teologia. A gente fica sentado lendo sobre Deus, sobre o caminho de Deus, sobre a vida com Deus, mas somente de uma forma contemplativa e não como alguém que pratica, né? Um viajante que caminha, que usa a estrada, que pega o conhecimento de um mapa, onde essa estrada vai chegar, quais os cuidados que eu devo ter durante essa estrada, e caminha pela estrada. Então esse é um paralelo interessante que ele já começa ali de início do livro nos alertando. Quem questiona deste modo claramente pressupõe que um estudo da natureza e do caráter de Deus não será prático para a vida. Olha só. Então as pessoas acham, estudar sobre Deus? Não, mas isso aí é muito filosófico. Não, ele vai dizer não, que é prático. Porém, este é de fato o projeto mais prático em que alguém pode se engajar. Conhecer a Deus é algo crucialmente importante para a nossa vida. Então, estudar sobre Deus impacta em nossa vida. Tem um impacto direto. E é algo muito mais prático, porque nós estamos falando da eternidade. Então, não existe algo mais prático para nossa vida hoje do que conhecermos a Deus, caminharmos com Deus nesse mundo e estarmos com Ele toda a eternidade. Então, o autor fala que as pessoas estão equivocadas. Achar que estudar sobre Deus é teoria. Vou estudar um livro de teologia sistemática. É teoria pura. Não, eu quero viver Deus. Mas as duas coisas não estão separadas. À medida que eu conheço a santidade de Deus, por exemplo, isso deve impactar a minha vida de oração, a minha comunhão, né? Então, é um caráter extremamente prático. Estudar sobre Deus é extremamente prático. Teologia é uma disciplina que deve ser, por excelência, extremamente prática, no sentido de que ela tem uma aplicação direta à nossa vida. Não pode haver saúde espiritual sem conhecimento doutrinário, mas é igualmente verdadeiro que não pode haver saúde espiritual com esse conhecimento se o buscarmos pelo propósito errado e o avaliarmos por um padrão errado. Então veja, para termos saúde espiritual precisamos conhecer
doutrina também. Avançar no conhecimento sobre Deus. Agora, o propósito dessa busca tem que ser um propósito correto. Qual é o propósito correto? É buscar conhecer a Deus para viver com Deus, servir a Deus em verdade. Qual seria o propósito errado? Ter um conhecimento para impressionar. Ter um conhecimento para humilhar. Ter um conhecimento em si. O conhecimento em si. Só vou estudar a palavra, só vou conhecer a Deus para ter um controle das pessoas, por exemplo. Esse é o propósito errado e não traz saúde espiritual. Mas o propósito correto de querer conhecer, de se aprofundar para praticar, isso traz saúde espiritual. É a única forma de trazer saúde espiritual e a única forma de ter saúde espiritual é avançar no conhecimento de Deus. E aí ele fala que nem todo mundo é um apologeta, nem todo mundo estuda para defender, mas para tomar certas atitudes públicas de combater, de ser um profeta, para combater, expor os pecados da sociedade. Nem todo mundo tem essas condições. Tem pessoas que não têm essa influência, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão numa cama, sem condições de agir. Mas todos podemos orar pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana em toda parte ao nosso redor. Ou seja, mesmo em situações que não vamos ensinar ou agir, é importante conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina, porque isso nos leva a tomar atitudes corretas até mesmo espiritualmente, a orar por certos temas, a orientar alguém que está mais próximo e por aí vai. Então ele diz que isso é para todos, e não somente para algumas pessoas esse conhecimento. E conhecer a Deus é algo complexo. Conhecer Deus é, por necessidade, algo mais complexo do que conhecer outra pessoa. Então é muito mais complexo eu conhecer a Deus do que conhecer alguém. Estudar o ser humano, estudar uma pessoa, é muito mais complexo. Assim como conhecer meu vizinho é um exercício mais complexo do que conhecer uma casa, um livro, um objeto qualquer. Então estudar um objeto e estudar um vizinho, uma pessoa, é muito mais complexo estudar uma pessoa. E entre estudar uma pessoa e estudar a Deus é muito mais complexo. Agora, isso não quer dizer que ser complexo nós não devemos estudar, quer dizer que nós precisamos ter uma atenção maior, um cuidado maior, uma dedicação mais firme nesse propósito, se queremos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. É uma questão de se relacionar com Ele, à medida que Ele se revela a você e ser conduzido por Ele na medida em que Ele toma conhecimento de você. Então veja que esse conhecimento de Deus, ele vai evoluindo, mas ele vai evoluindo na medida em que nós já conhecemos a Deus e Ele vai se auto-revelando. E essa auto-revelação de Deus, ela vai se dando à medida que nós vamos buscando conhecê-lo. Então veja, não é uma revelação, por prática, uma revelação que vem de imediato e plena, mas é uma revelação progressiva, que vem se dando à medida em que nós buscamos. Não é à medida que o tempo passa, mas é à medida que nós buscamos ao Senhor. Ele vai se auto-revelando a nós. Desta forma, eu quero recomendar muito esse livro e deixar aqui cravado, firmado, algumas verdades do livro Conhecimento de Deus. Primeiro, a teologia é teórica e prática. A teologia é uma disciplina que nós devemos buscá-la para praticar. E esse conhecimento, ele se reflete em nossa vida cotidiana diretamente. Conhecimento prático. Essa é uma grande verdade ali do livro. E o autor faz uma distinção entre conhecimento sobre Deus e conhecimento de Deus. Conhecer sobre Deus é apenas discutir, estudar, se inteirar, de forma descomprometida. E conhecimento de Deus é o conhecimento teórico alinhado à prática. Aprender um princípio, colocar em prática.
E isso é algo fantástico, maravilhoso, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a sua pessoa e já vamos buscando incorporar isso em nossa vida. Que Deus abençoe. Quero te recomendar uma boa leitura. E como diz aqui o texto, não é ler para discutir, não é ler para combater, é ler para se edificar e ver como que o estudo da palavra de Deus, ele é tremendo à medida que nós vamos colocando em prática e vivenciando. Vivenciar pequenos princípios no dia a dia causam grande impacto em nossa vida. Boa leitura e até mais.